Aleluia. Graça e paz, amados. Seja bem-vindo à nossa live dessa semana, né? Tivemos uma live terça-feira, né, com Tiago Garcia e hoje nós vamos ter a nossa segunda live da semana e hoje nós vamos estar com o nosso supervisor daqui do Mato Grosso do Sul, né, o pastor Rosilon Lourenço, né, casado com Daiane, né, mora lá em Campina Grande, na Paraíba, e ele vai estar conosco hoje nessa live muito especial. O tema hoje eu acredito que não vai somente abençoar você de uma forma pessoal, mas todas as pessoas, né, que estão na tua casa, na tua família e teus amigos também, porque o assunto de hoje é finanças pessoais. Então, uma vez que você toma conhecimento, né, dessa parte de finanças na sua vida, né, todo o teu contexto familiar no que diz respeito a dinheiro, ele muda. Eu não sei se você sabe, mas a gente não só pode pensar em finanças simplesmente, mas precisamos pensar como organizar as nossas finanças, né? E para isso, a gente hoje vai estar com o pastor Rosilon. Eu vou aqui estar adicionando ele aqui conosco. Deixa eu ver aqui. Ele já está por aqui. Isso. Aleluia. Ele vai entrar aí agora. Então, deixa eu dar aqui um alô aqui para algumas pessoas. Jane, antes de falar com o pastor Rosilon, deixa eu dar um alô aqui. Jane, Bela Brandão, Bruno, Marivânia, Zenabe, Luiz Olá, Arruda, Sandra, Ed, enfim, todos sejam muito bem-vindos à nossa live hoje, com um tema que eu já falei, né? Finanças pessoais. Estamos aí com o pastor Rosilon. Eu queria que o pastor Rosilon pudesse saudar aí o pessoal para a gente poder iniciar essa live. Eu acredito que ela vai ser bastante edificadora para todos que vão assistir. Pastor Rosilon, seja ô muito meus bem-vindo. queridos, que alegria poder estarmos juntos, né? Nessa oportunidade. Saudade de Ponta Porã, saudade de vocês, saudade dessa fronteira maravilhosa, mas eu creio que breve nós estaremos juntos novamente. Amém. Aleluia. Pastor Rosilon, aí tá frio ou tá quente? Rapaz, aqui agora Campina é sempre uma temperaturazinha muito agradável de dia. De noite, de dia é um pouquinho mais quente, mas agora está bem agradável. Não está muito frio, mas também não está quente, não. Aqui tá só Tá com bem. 12 graus. Ô, rapaz. Daquele jeitinho. A piscina tá ali aquecida, né? Eu liguei ela ali aquecida, né? Vai que as meninas aqui queiram tomar banho na piscina. A piscina deve estar com 8 graus, mais ou menos, para elas poderem tomar Meu banho. Deus do céu. Enfim, Sabe que eu sempre brinco que o frio é melhor do que o calor, né? Porque no frio, pelo verdade. menos, você fica elegante, né? É Você fica verdade, aquele, é né? verdade, é Elegante verdade. e tal. No E é calor não mais. tem o que se faça, você está sempre suado, está sempre deselegante, não tem jeito. É verdade. E no frio você pode se agasalhar e você consegue controlar, né, toda a temperatura. No calor você não pode estar debaixo de um chuveiro o tempo todo, não é verdade? É verdade, é verdade. Então, pastor Rosilon, como tínhamos anunciado, né, essa live de hoje, vamos falar sobre Uhum. finanças pessoais, né? Eu acredito Muito bom. que Deus tem nos dado alguns temas e a gente tem compartilhado com alguns ministros que passaram conosco aqui nas lives. E desde uma conversa que nós tivemos lá atrás, né, sobre finanças, Aham. e você me falava algumas coisas bem interessantes, eu achei que hoje seria muito propício para esse tempo que a gente tem vivido, né, onde algumas Uhum. pessoas talvez estejam no desequilíbrio no que diz respeito às finanças. Eu queria, né, já ir de antemão falar para as pessoas que estão aí nos assistindo, você pode compartilhar essa live com outras pessoas e também você pode abrir aí no campo embaixo, tem uma caixinha de interrogação que você pode fazer perguntas. Então a gente vai interagir um pouco aqui, o pastor Rosão vai trazer alguns pontos, conceitos. Eu já vou começar com uma pergunta já, certo? E você pode fazer a pergunta e no final da live a gente vai, dentro do tempo, se der tempo, a gente vai poder responder todas as tuas lives. Então você que entrou aí, seja muito bem-vindo à nossa live, Finanças Pessoais. E pastor Rosilon, eu quero fazer a primeira pergunta. E aí eu quero deixar você bem à vontade para você fluir. Finanças pessoais, é importante estudar elas? Por quê? Isso, uhum. Muito importante, né? Esse é um campo que eu tenho atuado já há alguns anos. Eu gosto muito dessa área de finanças pessoais
E eu tenho feito um trabalho na igreja, né, como na igreja de Sinop, por exemplo, que você sabe, e algumas igrejas que eu tenho passado para ajudar nesse campo, né, tanto nas finanças da igreja local, como nas finanças da família pastoral, de alguns ministros. Deus tem me dado essa oportunidade. Então, finanças pessoais é altamente importante. Sim. Porque muitas vezes nós desconsideramos algumas coisas naturais porque nós achamos que tudo é espiritual. E nesse tema de prosperidade, por exemplo, é um tema em que as pessoas elas julgam que tudo é espiritual. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa esses dias e eu peguei mais ou menos 20 pregadores, né, 20 homens e mulheres de Deus, homens e mulheres consagrados, maravilhosos, que pregam sobre esse tema de prosperidade. Sim. E ouvindo eles, mensagens poderosas, maravilhosas, mas eu notei uma coisa, né, na verdade duas coisas, que somente 3 ou 4 deles falavam de organização financeira e de trabalho. A maioria falava sobre prosperidade, dentro daquele pressuposto que Deus vai nos abençoar, que Deus vai mandar, e é verdade, esse é um lado da prosperidade, né? A prosperidade ela é como uma moeda, ela tem 2 lados, ela tem um lado natural e um lado espiritual. Deus Sim. pode abençoar você de uma forma grandiosa e você, por falta de sabedoria para administrar aquilo que Deus está falando, você pode jogar aquilo fora. É tanto que, se der tempo, eu gostaria de falar com você sobre Lucas capítulo 14, quando Jesus fala daquele mordomo, e esse é um termo que nós nem usamos muito em nosso meio, mas a Bíblia nos chama de mordomos. A Bíblia diz que tudo que Deus nos dá, Ele está nos dando para que nós possamos administrar e que nós somos mordomos e que um dia nós vamos prestar contas também daquilo que Ele nos abençoou. E aí o mordomo é aquele que está na casa do seu senhor, usufrui das coisas do seu senhor, pode viver no mesmo patamar de vida que o seu senhor vive. Se você ver a história dos mordomos, por exemplo, você vai ver que um mordomo, se você ler a história de José, a Bíblia diz que Potifar só sabia da comida que era colocada no prato. Isso mesmo. Dele, né? A maioria dos mordomos, ele tem o número da conta, o número da senha, ele compra, ele vende, ele sabe de tudo, ele dorme na mesma casa, geralmente no melhor quarto da casa, geralmente o melhor é do patrão, é do senhor, e o segundo melhor é do mordomo, ele está sempre ali. Então a Bíblia diz que Deus nos chamou como mordomos, nós somos administradores, nós vamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Então essa é uma parte importante, finanças pessoais, administrar. Sabedoria para juntar o natural e o sobrenatural. Verdade. Então, é de suma importância. Se você tiver um vasto conhecimento bíblico dos princípios, de como, só para eu completar esse raciocínio, se você tiver um conhecimento muito amplo dos princípios de prosperidade e o Senhor te abençoar e você não souber como administrar aquilo que Deus está te dando, vão haver situações em que aquela prosperidade vai ser drenada. Eu conheço muita gente que foi muito abençoada, que é muito abençoada, mas só vive endividado, só vive enrascado financeiramente, porque não sabe administrar o que chega na sua mão. Então hoje a gente vai justamente falar sobre isso, né? Vai falar um pouco sobre isso. Né, tirar algumas... Porque eu lembro lá atrás, eu vou até fazer essa pergunta e comentar lá na frente, eu tinha uma leitura de organização financeira e planejamento que, por não saber alguns detalhezinhos, quando eu fazia os meus planejamentos, algumas coisas não estavam inseridas. E aquilo me trouxe uma preocupação, porque mensalmente eu tinha valores que estavam sendo... a receita estava dando menor do que as despesas. E depois foi que eu encontrei quando eu fui para a ponta do lápis. Mas eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esses princípios, esses passos que são necessários dar para que alguém possa ter esse planejamento pessoal, financeiro eficaz. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é que esse não é um assunto popular, não é? Verdade. Porque nós vamos tocar em áreas da vida das pessoas que muitas vezes
vamos ter que tirar elas de certos costumes que ela tem, e nunca é fácil fazer mudanças. Mudanças, elas requerem disciplina, você tem que ter disciplina, você tem que querer, você tem que fazer um esforço. Então, esse não é um assunto tão popular. É muito mais fácil você viver as coisas assim, cada dia o seu dia e amém, vamos embora. Mas esse assunto de finanças pessoais são muito importantes. É uma coisa que você não aprende na escola no Brasil, é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, já no high school, a criança ela começa a ter contato com essa questão das finanças pessoais e do empreendedorismo, porque a ideia do americano é criar pessoas que vão ser patrões, não que vão ser empregados. Você não vai encontrar a maioria dos americanos, é por isso que eles têm até essa fama de soberbos, nessa coisa, porque a maioria dos americanos, a ideia dele é começar a sua própria empresa, a ideia dele é começar seu próprio negócio. Aí, se você pega aquilo ali, eles já são ensinados a isso criança. Se você vai para os judeus, a história ainda é mais fantástica, né? Se você pegar, por exemplo, a história do dinheiro está intimamente ligada à história dos judeus. A história dos bancos, de como surgiram os bancos, está intimamente a história dos judeus. E algumas pessoas, né, até fazem piadas, tal, que muitos judeus eles são muquiranas, mas na verdade não é isso. Se você pegar os judeus e os árabes, você vai perceber que Deus deu uma bênção sobre os judeus e Deus deu uma bênção sobre os árabes. Deus deu uma bênção sobre os judeus, falando com eles, né, sobre a descendência de Isaac, que eles seriam da descendência de Isaac, deu uma bênção sobre eles. Você percebe que os judeus se destacam no mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer um lugar nos Estados Unidos e a pessoa que estava comigo lá me apresentando falou: Roslon, esse lugar aqui era a ilha do lixo dos Estados Unidos. E os judeus que vieram da América do Sul, que vieram na guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, eles foram recusados na América do Sul, eles conseguiram chegar aos Estados Unidos, a Nova York. E eles compraram essa ilha do lixo, e essa ilha do lixo é o que hoje? É Manhattan, é o centro financeiro do mundo. Você vai numa rua onde só tem judeus, e você vai em vários lugares. Se você pegar um casal de judeus que tem aí na sua cidade, você vai ver que em 3 gerações eles estão dominando o setor. Da mesma forma, os árabes. Os árabes, eles têm uma maneira de fazer negócio. Então, quando eu vou falar sobre finanças pessoais, a primeira coisa que eu falo é: você precisa estar disposto a pagar o preço para arrumar a sua vida. E eu conto essa história. Você pode ser rico e você pode parecer rico. Por exemplo, João, ele ganha 20 mil reais, ele tem uma casa, né, muito boa, ele tem um padrão de vida muito bom, ele tem 2 carros de luxo e o dinheiro que ele ganha dá para manter a vida dele. Aí você vai para a vida de Pedro. Ele é analista, ele tem um salário muito menor do que o de João, ele ganha em torno aí de 6, 7 mil reais. Ele tem um carro que não é um carro de luxo, mas é um carro popular, é um carro intermediário entre um popular e um carro de luxo, e ele está com o carro já bem pertinho de quitar, e ele tem seus ganhos controlados. Aí você vai para a vida de João, a vida financeira de João. Ele sempre tem que refinanciar suas dívidas, porque ele nunca consegue atingir o patamar. Ele mora numa boa casa, ele tem carros de luxo, mas ele está sempre no cheque especial, ele está sempre pendurado nos cartões de crédito. E o outro não mora numa casa tão grande, não tem os carros de luxo que o outro tem. No entanto, ele tem uma vida bem equilibrada. Aí eu te pergunto, quem é rico e quem parece rico? Você olha que o João, ele tem altos gastos, ele precisa usar toda a sua renda, ainda precisa entrar no cartão de crédito e no cheque especial para manter o padrão de vida que ele tem, e o outro, ele consegue administrar a sua vida de modo que as coisas que eles têm estão estabilizadas. Então, se houver um problema como esse agora que nós tivemos uma pandemia, o pobre do João, ele está em maus lençóis, porque ele vai se endividar cada vez mais, há uma perspectiva mundial de sua renda diminuir, não é? Nós estamos falando aqui de uma forma bem natural, eu sei que a gente pode crer,
mas se eu for para o meio de uma pista orando e crendo para um ônibus não bater em mim, eu posso orar o quanto quiser, o ônibus vai bater, então você tem que fazer Verdade. também a sua parte. Mas é mais fácil para o outro lá, para o Pedro, para aquele que eu falei, ele conseguir dar uma guinada na sua vida porque ele está numa vida mais controlada. Então é muito importante nós entendermos esses conceitos financeiros para que nós possamos organizar a nossa vida para estarmos prontos para qualquer situação, nós podermos ir avançarmos naquilo que nós precisamos fazer, não é? Verdade. Às vezes as pessoas elas estão na igreja, Rosilon, e elas acham que o fato de ter fé nunca vai faltar dinheiro. Né? O que você pode falar sobre isso? Eu sei que você vai dar alguns passos aí, mas me vê essa pergunta aí. Né? O que você pode falar sobre isso? Então, é muito simples. Deus não vai falsificar dinheiro no céu. Então, não tem como um anjo descer do céu, bater na nossa porta, dizendo assim, olha, eu trouxe aqui uma mala com 32 mil reais, 32 mil dólares, assim por diante. Não existe isso. Segunda coisa, nós podemos crer em Deus para as nossas finanças, isso é muito importante, né? Sim. Nós vamos falar um pouco sobre isso, colocar Deus sobre as nossas finanças. Organizar e ser bem organizado financeiramente, naturalmente, é maravilhoso. E pode até ser determinante para algumas pessoas entre elas serem ricas ou não. Mas ter fé e organizar a sua vida financeira vai fazer com que você seja próspero. Qual é a diferença da palavra rico e próspero? É porque alguém pode ser rico, alguém pode ter muito dinheiro, mas não ser próspero. Michael Jackson tinha muito dinheiro, ele era rico, ele era bilionário, mas todo aquele dinheiro dele era como a história do rei Midas, era uma maldição para ele. Ele não podia ir em lugar nenhum sozinho, ele não podia ter as pessoas perto dele, porque eles achavam que as pessoas sempre estavam querendo arrancar alguma coisa dele. Ele ia no supermercado, ele ia num shopping, tinha que fechar o shopping para ele. É diferente de alguém que é rico, mas envolve Deus na situação. E eu vou dar alguém que nem é crente, nem é do meio cristão, para vocês olharem para a vida dele e verem o que eu estou dizendo. Silvio Santos. Ele é um homem que tem uma família bem-sucedida, ele é um homem que tem empresas bem-sucedidas, e me chama a atenção o caráter desse homem. Se você prestar atenção, ele comprou um banco em 2004, 2005, não me lembro agora a data, mas Isso. ele comprou um banco pan-americano, né? Pan-americano, isso. Esse banco faliu. Quando alguns bancos faliram aqui no Brasil, por exemplo, quando o Nacional faliu, o cara foi embora para a Suíça, para a Itália, deixou todas as contas aí, todos os correntistas do banco perderam tudo. Quando um outro banco, BMG, faliu, os caras fugiram também, essa coisa toda. Quando o Pan-Americano faliu, o que é que o Silvio Santos fez? Ele foi lá, deu todas as suas empresas como garantia para os correntistas, falou, ó, gente, ninguém vai perder nada, se você quiser retirar seu dinheiro hoje do banco, você pode. Eu estou dando as minhas empresas, somente a Jequiti paga tudo, mas eu estou colocando todas elas como garantia. E se vocês não quiserem sair, eu convido vocês para entrarem nesse negócio conosco. Você pode olhar na história do Brasil. É o único banco que faliu, o cara não deu calote em ninguém, pelo contrário, ficou ali movimentando as coisas, vendeu o banco para um grupo espanhol, o grupo espanhol só ia ter renda com o banco 5 anos depois, e ele ainda deu uma entrevista dizendo, comprei um banco, não ganhei nada, mas também não perdi. Então você vai ver aqui, você vai ver que ele é um cara que ele não é crente, mas ele tem uma ascendência judia, ele tem uma confiança em Deus, ele tem uma maneira de fazer os negócios, ele tem uma administração muito grande, muito forte. Então é importante você entender isso, o natural anda junto com o sobrenatural. Então se nós fôssemos começar a falar de finanças, Sim. Eu diria que o seu planejamento pessoal é uma das coisas mais importantes que nós temos hoje, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né? Nós estamos falando agora nesse tempo de pandemia, agora ainda mais importante você ter esse planejamento pessoal. Esse planejamento pessoal, ele começa de uma forma muito simples, não é?
a primeira coisa que você tem que fazer é reunir sua família e dizer, gente, olha, nós precisamos começar um planejamento e vamos precisar da ajuda de todo mundo. Qual é o primeiro ponto? Às vezes, nesse primeiro ponto, eu já resolvo o problema das pessoas. É você conhecer todas as suas despesas. Porque tem muita gente que está endividado, mas ainda nem se percebeu. Rapaz, eu acho que eu estou endividado, mas não é tanto assim, não. Ah, eu acho que eu estou endividado, mas... Então, quando você lista todas as suas despesas e você coloca do outro lado todas as suas entradas, quanto entra e quanto sai, e você percebe aqui que está tendo uma discrepância, está tendo uma diferença, né? Entra 4.000 e sai 4.800. Então, todo mês entra 800 no vermelho, e é aí onde vira uma bola de neve. Os maiores vilões disso são cartões de crédito e cheque especial. Só para você ter uma ideia, o cartão de crédito hoje ele tem um juro de mais ou menos 480% ao ano. É uma coisa assim... Alto demais. E muito alto, e em contrapartida uma facilidade muito grande de você ter crédito. Então, o desejo assim, o que foi incutido na cabeça do brasileiro é ele ficar sempre endividado, porque sempre endividado ele vai estar à mercê dos bancos. E os bancos não perdem nada, né? Então, eles vão lá, você tinha uma dívida de 1.000, com 5 anos está em 20 mil, aí você liga para eles, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos cobrar para você apenas 5.000, dividido em 20 parcelas. Só que aqueles 1.000 originais que você devia, você já pagou, ficou devendo só 200. E o resultado daqueles 200 é 20 mil, e agora você vai pagar mais 5.000. Então, assim, o banco nunca está perdendo, o banco sempre está explorando você. E aí eu não vou entrar nisso agora, porque dá para a gente fazer uma live só sobre isso, só sobre negociação. Que eu sempre falo com o pessoal, eu disse, olha, nós vamos negociar aqui com cartão de crédito, eu não me desviei, eu não sou incrédulo, mas eu começo a negociação com cartão de crédito dizendo assim, querida, eu estou querendo pagar, mas da maneira que vocês estão querendo cobrar, não tem jeito para mim. Então faz o seguinte, amarra essa conta no pescoço de uma onça, no dia que tu pegar a onça, tu liga para mim para a gente conversar. Porque o banco tem que saber que você sabe das coisas também, né? Então, esse é o primeiro ponto. É fazer um orçamento, é saber quanto você gasta, quanto entra e quanto você gasta. E aí você vai poder ter uma vida para você se planejar, comprar coisa. Agora, aqui vem um ponto importante, pastor Lodônio. É aqui que entra o sobrenatural de Deus, não é? Eu e você, nós já tivemos tantas experiências sobre isso. Verdade. Da gente querer uma coisa, não dava para comprar no nosso orçamento, e nós sabíamos ali no nosso orçamento que não dava, mas a gente orou, a gente creu no Senhor, e aí sim, Deus faz um movimento sobrenatural, e de repente um milagre acontece, né? Pode ser Isso uma mesmo. oferta que chegou, pode ser um trabalho extra que apareceu, pode ser algum dinheiro nosso que estava empancado aí num banco, num lugar que saiu. Mas, assim, o natural e o sobrenatural têm que andar juntos. Eu sempre falo isso porque, às vezes, quando eu estou falando sobre finanças pessoal, pessoas querem ser 8 ou 80. Ou eu sou só espiritual ou eu sou só natural. E ser só natural não é a coisa que vai fazer você ser próspero. É você andar no natural e no sobrenatural. Aí você vai ser próspero. Que, como eu disse, é diferente de ser rico. Verdade. São passos super importantes, né? Porque uma vez que você tem as finanças, elas relacionadas, e aí você falou uma coisa interessante, foi compartilhar isso com a família, né? Só pegar minha água aqui, pode ir falando. Fica à vontade. E às vezes você tem esses dados, essas informações, e às vezes a família ela não acompanha. Então, sentar com a família e apresentar traz uma tranquilidade para a família ou uma oportunidade de poder visualizar as finanças, né? E entender que com o planejamento, o que pode e o que não pode. Às vezes tem os pais, em muitas famílias, eles dizem não, 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 e às vezes não explica por que o não. E o planejamento apresentando para a família vai trazer essa transparência, né? Principalmente quando a gente se mete em alguma enrascada financeira
E eu quero dizer para todo mundo que você não conhece uma única pessoa que ainda não teve uma enrascada financeira. Eu já tive a minha. É uma coisa ruim, você não dorme bem. Todo mundo já teve. Seja por uma coisa que a gente estava fazendo e não por causa de nós, mas por causa de outras pessoas, aquela situação veio para nós. Às vezes porque nós mesmos nos descuidamos um pouco, mas não existe uma única pessoa no mundo que diga assim, eu nunca tive uma situação financeira ruim. Sempre tem. E nesses momentos é que nós precisamos chamar a família e dizer, ó, gente, a gente precisa sentar, porque vai ser um sacrifício de todo mundo. Vai ser um sacrifício meu, seu, do marido, da esposa, vai ser um sacrifício dos filhos. Meu pai, ele tem uma frase que eu gosto muito, pastor Lodoni. Ele diz assim, que é melhor comer cuscuz com ovo 6 meses e filé mignon o resto da vida, do que comer filé mignon 6 meses e cuscuz com ovo o resto da vida. Cuscuz com ovo é uma expressão mais para nós nordestinos, né? Sim, Não sei sim. se para vocês aí seria uma outra coisa. Mas ele estava dizendo que é melhor fazer um sacrifício por um pouco de tempo e depois você conseguir se estabilizar do que simplesmente você viver, como eu vejo muitas pessoas, só do hoje, né? Elas estão vivendo só do hoje, sem planejar. Eu gosto de uma frase de Kenneth Copeland, que ele diz assim, eu vou viver eu vou me planejar como se Jesus fosse voltar só daqui a 100 anos e vou viver como se ele voltasse hoje à noite. Profundo isso. Então, é importante você ter um planejamento, não é falta de fé. Eu estou planejado, eu tenho um planejamento, mas estou vivendo uma vida que se Jesus voltar hoje, eu estou tranquilo, eu estou pronto. E isso é muito importante, muito importante. Então, o primeiro conselho que eu daria do planejamento financeiro é você precisa conhecer suas despesas. É você fazer uma planilha ou notar num papel tudo que você gasta e tudo que entra para você ver se casa. Se não casar, você tem um problema. O ideal é você viver com 70% daquilo que você ganha. Isso seria no mundo ideal. A gente sabe que no nosso dia a dia, muitas vezes, isso não é possível. Mas se você consegue, pelo menos, ter algo em torno de 20% de economia na sua renda, e eu sempre coloco 20% porque geralmente, né, nós colocamos ali 10%, que é o nosso dízimo, né, é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo quando eu estou ensinando as pessoas sobre finanças pessoais é que quando você está arrumando a sua vida, muitas vezes o dinheiro parece que encurta mais, mas não é hora de deixar de ser generoso. Porque quando você, por exemplo, você está numa enrascada financeira, você está devendo, você deixa de dizimar, de ofertar, você deixa de usufruir dessa generosidade, é como se faltasse luz na sua casa e a sua primeira atitude fosse cortar os fios do poste. Vai chegar a luz lá fora e você não vai ser beneficiado. Então, mantém a sua generosidade, não é? Não é a quantidade que você dá, a quantia que você dá, mas o seu coração. Dízimo é aquilo do seu coração. Então, você precisa dizimar, não por medo, não por qualquer outro sentimento que não seja amor. Você precisa dizer, eu vou dizimar porque eu amo ao Senhor, eu vou dar porque eu amo ao Senhor, eu vou ofertar porque eu amo ao Senhor. Mesmo nos tempos de dificuldades. Você vai ver que José ele era reconhecido como próspero mesmo como escravo. Mas ele era um escravo na casa de Potifar e a Bíblia diz que Potifar viu a prosperidade de Deus na vida dele. Então, por quê? Essa prosperidade, ela era, no meu entendimento, ela era manifesta pela vida de doação que José mantinha. A Bíblia não deixa tão claro isso, mas olhando pela maneira como ele anda lá, a maneira como ele faz com os irmãos, a maneira como ele abençoa os irmãos, que ele não tinha por que fazer aquilo, aqueles caras só fizeram mal para ele. Verdade. Né? Era para ele dizer, olha, eu vou pelo menos dar uma surra nesses caras antes de me apresentar e tal. Mas ele é sempre generoso, você vai ver que ele é generoso. E isso me mostra uma coisa, dinheiro não muda você, dinheiro só mostra quem você já é.
Então, se Verdade. você não era generoso antes, com dinheiro Não você vai não ser. vai ser. Se É verdade. você era pão duro antes, com dinheiro você vai ser do mesmo jeito. Então, se José, dentro da situação que ele estava, ele era generoso, com gente que ele não precisava ser generoso, isso mostra para mim, com certeza, que ele já era antes. E talvez isso foi que despertou Potifar para a prosperidade dele. É verdade. Qual outro passo você daria aí para a gente O nessa outro passo é, administração? então, a primeira coisa, saber quanto você ganha e quanto você gasta, né? Então, separar pelo menos esses 20%, né? 10% é dízimo e 10% para você fazer uma reserva para as emergências. Então, é muito dinheiro. A gente, quando está falando sobre finanças, a gente sempre fala em 15%. Mas eu sempre coloco 10% porque você tem os 10% do dízimo e esses 10% que você vai fazer uma reserva para os momentos de adversidade. Porque às vezes coisas chegam sem a gente estar esperando, né? Às Verdade. vezes uma doença de um filho, precisou levar no hospital, comprar um remédio extra, às vezes o carro quebrou sem a gente estar esperando. E aí o que eu sempre falo, use o cartão de crédito o mínimo possível. O cartão de crédito ele é para trabalhar a seu favor, não contra você. Então, por exemplo, eu tenho a oportunidade de comprar uma peça para o meu carro, né? E essa peça ela custa R$ 200. Aí eu tenho R$ 100. Não, vou comprar a peça no cartão de crédito, dividir em 4 vezes de 50, que já tem um juro embutido, ou eu posso pegar, dar os R$ 100 que eu tenho e pagar somente 2 de 50, que eu vou reduzir muito esses juros. Então é importante você fazer essas contas, né? Não, peraí, eu vou pagar juros para mim mesmo. Por exemplo, eu quero trocar o carro. Então eu tenho um carro, eu vou lá, quanto é, né? Eu precisei trocar meu carro, eu fui numa pessoa muito generosa, uma pessoa maravilhosa. Ela falou para mim, Rosolão, olha, eu recebo seu carro vale 50 mil, o carro que você está querendo vale 100 mil, então eu vou pegar o seu carro por 50 mil, você vai me pagar 60 vezes de tanto, que juntando aquelas 60 vezes dava R$ 110 mil, e eu ia dar o meu carro por 50 mil, ele ia pegar o meu carro, os 50 mil de graça, o carro que valia 100 naquele momento, que depois de 5 anos só ia valer 50 ou 60, eu ia pagar 110, ou seja, eu ia pagar 10 mil a mais do que o carro era comprado à vista, e era um negócio maravilhoso, mas não é. Então eu fiz as contas e o que é que eu fiz? Eu financiei esse carro para mim mesmo. Quanto eu ia pagar de oferta, de parcela? R$ 1.000. Então eu comecei a pagar aquela parcela por mim mesmo, paguei durante 1 ano e meio, quase 2, e aí eu tinha um dinheiro, vendi meu carro para um particular, peguei o dinheiro, cheguei lá com R$ 70 mil e falei, olha, eu tenho R$ 70 mil, como é que a gente negocia? Ele fez lá a negociação, tal, não tá bom, vou para outra, já fiz o test drive no outro lá, quem cobrir eu compro. Então, assim, você tem que botar os caras para brigar, entendeu? Só o dinheiro tá ali escutando a conversa. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Porque o problema hoje, pastor Lodoni, pode escrever, o problema hoje do brasileiro é que ele não se prepara para as emergências, ele tem uma cabeça que ele pensa em parcelas, não é? Ai, Isso. quantas parcelinhas é? São 72 parcelinhas só de R$ 700. Ele não pensa no valor total. O meu pai, ele é das antigas, né? E às Meu vezes pai é tão também. interessante, porque ele compra algumas coisas que passam na porta lá vendendo, né? E outro dia ele comprou um ventilador que custa aqui no mercado R$ 180, ele pagou 280. Quando eu falei, mas pai, por que o senhor comprou? Ah, mas eu também vou pagar de 8 vezes. Mas dá os mesmos 280 de pagar de uma vez só. Então, assim, ele pagou R$ 100 a mais para o cara, sem necessidade. Então, nós precisamos aprender a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Então, estar preparado para as emergências é uma coisa muito importante. Sempre vai haver uma emergência ou outra. Então, é importante você ter esse dinheiro, né, para que você possa negociar. 10% você poderia fazer isso.
Outra coisa, dívidas se negociam, principalmente nesse tempo, né? Nós estamos num tempo muito favorável para negociação. Verdade. E aqui vai uma dica bem importante para você. Quando você vai receber as coisas de Deus, você usa fé. Quando você vai negociar com seus credores, você usa incredulidade. Não é? Você tem que mostrar a situação do mundo, você tem que mostrar... Porque, principalmente os crentes da fé, pastor Lodônio, eles às vezes vão falar com algumas pessoas e a ideia que as pessoas têm é que eles são deve ser algum tipo de milionário excêntrico, que não tem com que gastar dinheiro, porque o cara vai falar com o credor dizendo, olha, eu queria falar com você, dinheiro para mim não é problema, mas eu queria ver para você e tal. Aí o cara vai dizer, rapaz, né? Então você tem que falar com o cara, mostrar a realidade do mundo dele, não é do meu mundo. Sim, meu mundo é outra verdade. realidade, mas eu tenho que mostrar a realidade do mundo dele e dizer, olha, a situação está assim, está assim, está assim, nós vamos negociar. Então, vamos negociar dessa forma, como é que nós vamos fazer, não é? Como é que nós vamos poder renegociar essa dívida? Eu não posso renegociar. Tudo bem, então você vai esperar até eu poder pagar. Se for cartão de crédito e banco, você tem que ser duro com os caras. Você tem que dizer, olha, não há lei nenhuma no Brasil que me obrigue a pagar a conta. Eu não sou um caloteiro, eu quero pagar. Agora vocês estão me extorquindo. Isso é um absurdo. Eles vão fazer a confusão, que vão botar seu nome aonde, que vão não sei o quê. Não tem problema. Eu quero pagar. O que é importante é você deixar claro que quer pagar. Agora, você não pode pagar nas condições que eles estão dando. Porque eles querem manter você refém. Eles querem que você entre numa condição que você vai sempre ser refém deles. Então é importante você falar que conhece do assunto, ver o assunto, saber falar com eles e ser duro com eles. A gente não pode fazer nada, tudo bem. Então o senhor passe bem, viu? Me ligue quando puder fazer alguma coisa. Eu quero pagar, mas eu não tenho condição, eu vou fazer o quê? O senhor aceita menino? Se aceitar, eu tenho 2 meninos aqui para dar de entrada. Não. Então tá bom, então tchau. Não dou 3 dias, eles vão ligar para você com uma oferta de pelo menos 50% daquele valor. Verdade. Não precisa aceitar ainda. Não dou mais uma semana, eles vão ligar para você com oferta que vai ser a oferta que dá para aceitar. Então, por exemplo, se você deve 1.000, faz 4 anos, já está em 20 mil, e o cara te diz, olha, você precisa pagar até 3.000, é razoável. Se ele dividir e se aquilo se encaixar no seu orçamento, até 3.000 ainda é razoável. Você devia 1.000, está pagando R$2.000 de juros, você entende também que eles, né, são uma financeira, precisam também do lucro, então está razoável. Agora, você dever 1.000, que é isso que acontece, você dever 1.000 com 5 anos, já ir em 20 mil, 25 mil, e você ir pagar 10 ou 15, você está sendo extorquido. Até mesmo a lei diz isso, né? Porque muita gente não conhece a lei e infelizmente, é extorquido por essas pessoas, né? Que o trabalho deles é esse, né? Verdade. Uma moça de um banco ligou para mim e disse, seu Rosilon Lourenço, eu disse, sou eu. Ela disse, olha, eu queria falar com o senhor que o senhor foi escolhido pelo nosso gerente. O senhor é um cliente antigo nosso, desde 95. E o nosso gerente escolheu o senhor para que o senhor pudesse receber um cartão Black, limite de R$20.000, para o senhor poder ter esse cartão. Esse cartão é exclusivo, me deu todas as coisas desse cartão. O senhor vai pagar somente 4 parcelinhas por ano de R$199, que é a anuidade desse cartão. E o senhor vai ser uma pessoa exclusiva, me deu um monte de coisa lá. Eu falei, querida, que gerente maravilhoso. Manda o nome dele para mim, que eu sou pastor, vou orar por ele, mas eu não quero não, porque se eu pegar esse cartão de 20 pila, eu vou querer gastar, e aí eu não tenho como pagar os 20 pila lá para você. Falou, não, mas não é para o senhor gastar não. Eu disse, não é para eu gastar, para que eu quero? Só para eu dizer que tenho? Ela disse, não, é quando o senhor tiver uma necessidade. Eu disse, quando eu tiver necessidade, eu vou gastar. E aí eu não vou poder pagar os 20 mil. Verdade. Aí eu falei, muito obrigado. Aí ela no final falou, olha, seu Rosilon, graças a Deus que eu não tenho muito cliente igual o senhor. A maioria fica festejando. Mas às vezes isso é uma armadilha, porque se você tem crédito, você confunde crédito com dinheiro.
E, Lodônio, eu não sei se você já prestou atenção, mas você entra lá no saldo da sua conta corrente, está lá, R$ 1.200. Se você não tiver cuidado, você vai notar embaixo que está lá R$ 200 de saldo e 1.000 do cheque especial. Passei Mas por eles isso põem, hoje. mas eles Passei por põem isso hoje. tudo, eles põem tudo como fosse seu dinheiro. Isso E, mesmo. rapaz, eu vou dar um conselho para você que está me assistindo. Aquele gerente bondoso, maravilhoso, que te serve o café, que fala com você durante 15 minutos no telefone, dizendo como você é bom cliente e tudo mais. Ele vai se transformar no Satanás chupando manga para cobrar você. É Ele verdade. vai te ameaçar, ele vai dizer. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma reserva de emergência, não é? Depois nós temos que negociar nossas dívidas, os melhores juros, entrar nas melhores dívidas. Existem dívidas boas e dívidas ruins. O que é uma dívida boa? É aquilo que vem para satisfazer um sonho seu, dentro das suas possibilidades. É aquilo que vem, por exemplo, em algumas famílias, ter um segundo carro não é um luxo, é uma necessidade. Porque o marido tem um carro, ele viaja, a esposa precisa para levar os meninos na escola, essa coisa toda, para fazer as compras de mercado, aquilo já não é um luxo, é uma necessidade. Você, por exemplo, comprar uma casa e financiar a casa. Se você vai pagar até o teto de um aluguel daquele mesmo nível de casa, é um bom negócio. Então você precisa ver uma dívida boa e uma dívida ruim. As dívidas boas são aquelas que agregam valores para você. As dívidas ruins são aquelas que consomem você, né? Então, por exemplo, eu comprei um celular há um ano atrás, um iPhone 10, que é esse que eu estou usando agora há um ano atrás. Comprei fora do Brasil, paguei um precinho. O Brasil era em torno de 8 mil, aliás, 6 ou 7 mil reais. Eu paguei algo em torno de R$ 2.500. Só Muito que esse bom. celular hoje já lançaram o Prime, já lançaram não sei o quê. Então, se eu for acompanhar a tendência, eu vou gastar todo o meu dinheiro em uma coisa que eu compro hoje com 6 meses e já não vale a metade do valor. Às vezes eu ainda nem terminei de pagar. E é só para ego, é só para satisfazer ego. Não vai. Esse celular que eu tenho faz a mesma coisa, atende a mesma necessidade do outro. Qual é a diferença do outro? É que eles colocaram uma coisinha. A Apple, ela é como a Presto Barba, né? A Presto Barba, ele fez o primeiro e agora eles estão... A última propaganda que eu vi, Pastor Lodônio, eu achei maravilhosa, que é o seguinte, o Presto Barba que não desliza na sua mão enquanto você está tomando banho, né? Tá molhado, ele não cai. Agora eu vou dizer, se o teu Presto Barba cair, qual o problema? Aí eles usam um celular, eles dizem, olha, algumas coisas, se você deixar cair, é um problema. O seu Presto Barba também. Aí o cara deixando o celular cair, depois... Cara, e vende, né? Eu fui no mercado e fui olhar o Presto Barba, porque eles são mestres nisso. Então é importante você negociar suas dívidas, você encontrar os melhores preços. É importante sempre que você puder pagar à vista. Aí eu quero comprar uma coisa, junta, né? Eu sei que às vezes é difícil para as pessoas a disciplina para guardar algum dinheiro, mas faz como se você tivesse comprado aquilo e faz a dívida com você mesmo. Então eu preciso comprar uma TV, a TV custa R$ 1.500, mas se eu for pagar, porque o grande problema, eu vou dizer isso, eu não sei se eu estou conseguindo, né, vai me ajudando aí. O Sim, grande tá aí. problema é que, por exemplo, inclusive é um capítulo de um livro que eu estou escrevendo, Como é caro ser pobre. É muito caro ser pobre. Porque o pobre, ele paga pelo mesmo objeto 30% ou 40% mais do que a pessoa que tem um pouco mais de dinheiro. Ou que tem disciplina financeira. E eu não estou falando isso de uma forma pejorativa, não, né? Não, ninguém se sente mais... deixa eu trocar aqui, que a bateria tá... Mas o que é que acontece? Muitas vezes você vai lá na casa de uma pessoa que tem menos dinheiro, né? Uma pessoa que não ganha tão bem, ela compra uma TV
a TV tela plana de 45 polegadas, ela comprou em 24 prestações de R$ 240. Aí você vai lá, a mesma TV custa R$ 2.000. Você vai lá com o cara, à vista, você consegue ainda comprar por 1.900. Você ganhou R$ 100. Então, aquela pessoa, ela pagou 2 TVs. Você vê isso na Verdade. compra de veículos, você vê isso... Quando você compra à vista, tem sempre um juro embutido. Não é sem juro, nunca é sem juro. Tem sempre um juro embutido. Porque se você chegar lá com dinheiro, você vai ganhar uma negociação melhor. Então, você pode fazer para você mesmo. Quanto custa a TV? Custa R$ 2.000. Então, vou fazer um sacrifício e vou guardar 4 parcelas de 500. Eu vou pagar para mim mesmo essas 4 parcelas de 500. E aí, nós vamos avançar nisso. Porque muitas vezes o diabo está achando essa brecha para entrar nas nossas finanças, porque nós somos abençoados. A Bíblia diz que nós somos abençoados, mas o diabo está achando o jeito de drenar, né, as nossas finanças. Então, sempre que possível, pague à vista. Compre à vista. Não é só entre no cartão de crédito, se for uma necessidade bem planejada, para você também não cair numa situação que depois vai trazer dor de cabeça para você. Principalmente Amém. compras de coisas que são um pouco mais supérfluas, principalmente nesse tempo. Essa não é a hora de gastar além da medida, essa é a hora de você ficar tranquilo. Agora, em contrapartida disso, eu quero dizer, e não é porque eu sou pastor, porque eu leio muito um cara chamado Gustavo Sebastião. Ele não é pastor, ele não é crente, mas ele sempre fala que todo mundo que doa 10% e vive com 90% vive melhor. Esse autor não é crente, ele é um dos caras mais requintados, assim, mais requisitados sobre finanças pessoais no Brasil. Ele sempre diz isso. Quem vive com 90% vive melhor do que quem vive por cento. Ele não entende de dízimo, ele fala sobre doar, Uhum. que acaba dando na mesma coisa, nós estamos dando para Deus, ele fala sobre doar 10%. Então, você pode entender isso, né? De pagar sempre que à vista, principalmente se for uma necessidade. Nesse tempo é importante economizar um pouco mais. Não economizar na sua generosidade. E vou dizer de novo, não estou dizendo isso porque eu sou pastor, porque você é pastor. A igreja, Deus sabe sustentar a igreja. Você vê num momento como esse, em que o diabo pensou que ia fechar as portas, a igreja está produzindo mais fechada do que ela produzia aberta. Então, a gente é como massa de bolo. Se bater, a gente cresce. Não tem É jeito. verdade. Mas eu estou dizendo isso porque é uma coisa que até o mundo natural já percebeu. Generosidade. Você vê que generosidade é uma coisa que é falada em todos os círculos hoje. É muito Pastor, importante. Pastor Osnon, eu sei, o tempo está bem curtinho, a gente tem um minutinho, não sei se vai dar tempo de tocar mais um assunto, mas ainda nesse ponto aí, apareceu uma pergunta aqui, eu acho que ela é bem pertinente a esse assunto. Ser Certo. fiel com os nossos dízimos tem impacto na nossa vida financeira? Totalmente. Totalmente. Ser fiel em dízimos e ofertas vai abrir as portas para você, para que você possa andar nessa prosperidade que nós estamos fazendo. Agora, o grande problema é se você administra bem isso que está chegando para você. Porque o problema não é estar sendo abençoado, se você vai administrar bem o que está chegando na sua mão. Então, generosidade é de suma importância. Nas horas mais difíceis da minha vida foi quando eu resolvi ser mais generoso. Por quê? Porque eu sei o poder que isso tem. E eu sei como Deus usa uma semente para nos abençoar. Então, isso é uma coisa muito importante. Não deixa, na hora da dificuldade, o diabo roubar isso de você. Porque o que você vai economizar, né? Eu poderia dar uma oferta, eu poderia dar o meu dízimo, eu vou economizar. Você vai perceber que vai só aumentar o buraco. E que aquele dinheiro, quando você está canalizando para o lugar certo, ele vai fazer aquilo que Deus está dizendo que faria. Então, é importante você dizimar, é um princípio. Alguém disse aqui, dízimo é uma semente? Não, dízimo é um princípio. Semente é minhas ofertas. Dízimo é um princípio. É um princípio estabelecido no reino de Deus.
Santa Ceia é um princípio, uma Sim. ordenança estabelecida. Batismo é uma ordenança. Então, nós vamos lá para a ceia, uma ordenança. Nós vamos para o batismo, uma ordenança. Dízimo é um princípio. O que é um princípio? É uma coisa que não muda de lugar para lugar. Não é? Se eu não quiser cear, tudo bem. Mas quando eu não dizimo, eu, de certa forma, deixo Deus de fora da minha vida financeira. Você vai ser amaldiçoado? Não é isso. A questão não é essa. A questão é que eu prefiro Deus envolvido do que Deus de fora da minha vida financeira. Então, é muito importante dizimar e ofertar. E nesse tempo de crise, como fazer para o seu dinheiro não sumir tão rápido? O que fazer para multiplicar? Então, como fazer... inclusive, você fez a pergunta de um livro que eu trouxe aqui para indicar, não é? Eu tenho alguns livros que eu gosto muito, né? Eu trouxe três livros aqui para indicar para vocês, que eu gosto muito. E um desses livros é justamente, o tema é Como Chegar ao Final do Mês. O subtítulo é Conselhos Práticos para Economizar, Administrar, Sair das Dívidas e Planejar Sua Liberdade Financeira. É esse livro aqui. Se você puder tomar nota aí, como chegar até o final do mês, porque as meninas podem botar aqui no comentário, Isso. né? Ótimo. É uma pergunta. O nome do autor é Andrés Panasiuk. Eu vou botar aqui o nome para vocês poderem ver. Você poderia fazer o seguinte, você pode, quando depois terminar a live, você me passa os nomes e aí eu coloco na postagem quando a gente colocar o vídeo. Pronto. Porque aí fica tudinho lá e o pessoal pode procurar, fica mais fácil. Maravilha. Esse é o primeiro livro, né? Que eu quero indicar para você. O segundo livro que eu quero indicar para você é do meu amigo que está na igreja do pastor Cristiano Arcoverde. Ele acabou de lançar um livro. Seu Problema Não é Dinheiro. Eu li esse livro já 2 vezes. É um livro assim maravilhoso. Eu estou pegando aqui para eu dar para você todos os detalhes. Sim. É um livro maravilhoso que com certeza vai abençoar a sua vida grandemente. Você vai pegar esses princípios, né? É uma pessoa que é do nosso meio, Alex Moriá, gente boa demais. Quem já foi nas conferências de ministro que viu o bonequinho lá falando é o irmão Alex. O nome do livro é Seu Problema Não é Dinheiro. Eu vou mostrar aqui para vocês o livro, não sei se dá para ver aqui. Dá sim. Eu vou mandar uma foto para você também. Sim. É um livro fantástico. O Alex é uma pessoa, o Moriá, né? O Alex Moriá é uma pessoa excelente, um amigão. Ele é da igreja do pastor Cristiano Arcoverde, né? Meu filho, Cristiano Arcoverde. Inclusive, um abraço para ele e um abraço para o pastor Moriá também. Maravilhoso esse livro. Esse livro vai ajudar você a crescer. E o último livro é esse aqui. Pobreza, Riqueza e Prosperidade, do Chris Vallotton. Eu tive a oportunidade de estar na igreja dele lá nos Estados Unidos. Ele é da igreja do Bill Johnson, né? Uhum. Esqueci agora o nome da igreja. Bethel Church. E eu tive a oportunidade de estar lá e Deus foi tão bom comigo que no dia que eu estava lá, o Chris estava ministrando. E eu gostei demais. E aí eu fui procurar na internet se tinha algum livro em português dele. Tinha esse livro, é maravilhoso. Então, esses 3 livros eu queria deixar para você. Eu vou mandar as fotos aqui agora no final. O pastor Lodônio vai colocar aí nas páginas da igreja, né? E para vocês poderem ter esse material. A gente está só com 5 minutinhos. Rapaz, a gente precisa fazer outra dessa. A gente precisa fazer uma semana dessa. É verdade. Mas eu quero agradecer. Eu sei que tem 5 minutinhos só aqui. Eu queria só agradecer ao pastor Lodônio por essa oportunidade, né? A Vaninha também. Dizer às suas filhas, dizer como eu sou agradecida a Deus pela amizade de vocês, pelo carinho que vocês têm comigo quando eu vou a Ponta Porã, não somente aí, mas já desde aqui de Caruaru.
que assim, eu sou, nem Salomão em toda a sua glória é tratado como Que eu é sou isso. tratado em Ponta Porã. A igreja, a liderança dessa igreja em Ponta Porã, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Vocês estão realizando um trabalho maravilhoso. Nós aqui no Ministério Verbo da Vida não temos nunca como pagar esse trabalho que vocês estão fazendo. Então, nós só temos como agradecer, estamos sempre orando por vocês. Pela manhã nós temos uma oração e nesse tempo ainda mais. Sintam-se cuidados, guardados. Eu sei que vocês estão ali na pontinha do Brasil, lá em cima, às vezes não tem, né? Para vocês terem uma ideia, para ir a Ponta Porã é um dia de viagem. Geralmente eu saio daqui de 3 horas da manhã, chego lá só 11, 12 horas da noite. Mas é uma viagem muito agradável, porque eu vou a encontrar pessoas maravilhosas. Então, eu quero agradecer muito por você ter lembrado de mim. Nós temos feito essa live. E já me Amém. coloca à disposição para a gente fazer uma semana só sobre finanças. Vamos marcar outro Botar momento. Pastor quente Rosimão, nesse povo. eu sei que está no finalzinho, a gente realmente vai dar aí já quase os 2 minutinhos finais, mas eu queria que antes disso, eu queria ainda falar um monte de coisa, mas não dá mais. Mas eu queria que o senhor estivesse orando pela vida das pessoas que estão, né, assistindo essa live, né? E outros que vão Amém. assistir também. Eu acho que a parte financeira, como o senhor mesmo falou no começo, toca na vida de todo mundo. Ou alguém já vivenciou algum problema, alguma dificuldade, ou está vivenciando, ou pode vivenciar. Né? Eu acredito que teve princípios importantes comentados hoje, e eu queria que você pudesse estar orando pela vida financeira, né, pessoal, de todas as pessoas que estão participando dessa live no geral. Vou Amém? orar. Esqueci de uma coisa muito importante, né? Pode falar. Meu querido amigo Cleanto Oliveira, um amiguíssimo nosso, trabalha conosco aqui no Ministério. Ele está fazendo uma série de lives sobre finanças pessoais. Eu vou mandar para você Hum, também o link para as pessoas poderem acompanhar. É toda segunda-feira, não é? Ele está fazendo essas lives. Ele ensina uma matéria na Escola de Missões sobre finanças pessoais. Cleanto trabalha aqui no setor financeiro do sim. nosso ministério. Lembrei agora, ele com certeza tem um conhecimento maravilhoso sobre isso, vai abençoar muito a sua vida. Então eu vou deixar para Amém. você, se puder também, colocar aí o Ótimo. Vamos endereço postar também. dele. E Vamos. aí vai abençoar muito esse povo. Amém. Amém. Eu Pode vou orar. orar. Pai, obrigado em nome de Jesus por esse tempo, Pai, pela vida de cada pessoa que esteve aqui conosco, Pai. A tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira, Pai. A tua palavra sempre nos ajuda a crescer e a avançar. Então eu oro agora sobre as finanças do teu povo, guardadas, Amém. protegidas. Pai, o teu povo tem sabedoria vinda do alto, Pai. Que essa sabedoria esteja sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que eles possam prosperar em todos os seus caminhos, Pai. Assim como a tua palavra diz, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Rosilon, Aleluia. mais uma vez, muito obrigado, né, por esse tempo de você poder aí. Eu até estava esperando que sabia que o senhor tinha feito alguns tratamentos, né? Eu disse, rapaz, eu vou deixar ele descansar um pouco, se recuperar e a gente poder marcar essas lives. A gente já queria ter feito isso anteriormente, mas a gente deixou agora. Mas obrigado mais uma vez. Um abraço para a Eu Daiane, para seus agradeço. filhos. Agradeço pelas Viu? orações sobre a minha vida, né? Amém. Eu tive que fazer 2 cirurgias, mas o Senhor foi comigo, graças a Amém. Deus. Eu tive uma situação de apendicite e tive que Sim. fazer uma cirurgia também na boca, mas o Senhor abençoou, foi tudo maravilhoso, recuperação sobrenatural e eu já falei com a minha médica que eu só vou encontrar com ela daqui a 20 anos para um check-up. Um Verdade. abraço. Isso é... Deus Amém. Um abraço. abençoe. Obrigado mais uma vez, tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém. Vocês que participaram da nossa live hoje, foi uma honra estar com vocês. A semana que vem a gente vai ter mais outra live. A gente vai ter aí outra live sobre família, tá bom? Então, cria a tua expectativa aí. Terça-feira nós estamos lá, estaremos com a live sobre família, a segunda parte, né? Eu e Marivânia, nós vamos estar juntos, pregando aí, compartilhando um pouco da nossa experiência e daquilo que Deus tem feito na nossa vida de forma familiar. Eu acredito que vai te abençoar. Compartilha, né, essa live. No final aí a gente vai colocar o nome dos livros e o Instagram também, a rede social do Cleanto, né? Ele é um homem de Deus que tem ensinado a matéria de prosperidade. Minha filha foi abençoada na matéria dele no Rema e ela falava que chegava nas aulas impactada. Então acredito que são boas ferramentas, né? Que você vai poder ser abençoado
e receber as transferências de Deus no que diz respeito a esse assunto, tá bom? Um abraço a todos vocês, Kelly, Dani, Rafaela, Pastor Cristiano, Rossana Lira, eita, Francisco, Pastor Vitor lá de Maceió, Kátia, enfim, tanta gente boa, um grande abraço, tá bom? Então, queria que vocês pudessem continuar sendo abençoados por essa palavra e por essas lives, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe a todos vocês. Amém?